Como eu falei, são 6 aulas, já viraram 7, né? A primeira foi dividida em 2 partes. Como os cristãos devem amar o próximo, o que irá durar, que é a aula de hoje. Amando o seu próximo e a sua vizinhança, aula 3. A igreja e a vizinhança, aula 4. Limitações e limites, aula 5. E um painel de discussão no final, na aula 6. Rapidamente sobre a aula 1. A gente viu alguns pontos nessa aula. Primeiro, por que eu devo amar o próximo. A gente viu que a gente ama porque a gente foi amado primeiro. É uma resposta a algo que nos alcançou. Eu amo justamente porque, primeiramente, fui amado por Cristo. Vimos também que a melhor maneira de amar o próximo é oferecer o evangelho a essa pessoa. Então, quando eu procuro evangelizar aquele vizinho que ainda não conhece a Cristo, eu estou oferecendo o que de melhor eu tenho para ele, que é o evangelho, que é de mais valioso para mim. A gente viu também que a gente passa por alguns perigos quando a gente tem esse entendimento. 2 perigos que a gente precisa evitar quando a gente ama o próximo, sendo o próximo nosso vizinho. Primeiro, o risco da gente não compartilhar o evangelho nunca, porque são pessoas que a gente convive quase que diariamente ali, ou cruza quase que diariamente no bloco, na nossa quadra. Então, a gente sempre fica esperando o melhor momento para conseguir falar do evangelho para o nosso vizinho. E o outro perigo é a gente se retrair, porque aquele vizinho, em tese, conhece a gente bem, conhece nossa rotina, nossa família, nossos defeitos, nossos pecados, alguns deles, né? E a gente se fecha em relação a falar de Cristo para o nosso vizinho. E a gente também trabalhou algumas questões, né? A gente também viu o perigo da gente tentar tratar os nossos vizinhos somente como alvo evangelístico, a gente se relacionar com o vizinho somente pensando em evangelizá-lo, e a gente acaba deixando de lado outras formas de manifestação de amor ao nosso vizinho. A gente serve pouco ao nosso vizinho, a gente conversa pouco com ele, a gente tem pouca relação, porque a gente pode cair no problema de tentar somente, entre aspas, aí, oferecer o evangelho para ele e esquecer outras formas de amor. E é isso que a gente vai trabalhar e tentar avançar um pouco mais nessa aula 2. Qual a importância de outras formas de amor que a gente pode oferecer ao nosso vizinho, que não somente evangelizá-lo. Só que antes disso, a gente teve um dever de casa na semana passada, uma tarefa de casa, que o pastor comentou que a gente iria tentar ser desafiado a responder hoje. Se alguém aqui teve algum avanço nessa área nessa semana, conseguiu conversar com algum vizinho, enfim, intencionalmente puxou uma conversa, se relacionou, alguém que você, às vezes, nunca tenha falado ou falado muito pouco, e por conta da aula passada e da aula retrasada, você foi estimulado a isso e tentou colocar em prática. Vamos com esperança e ver se alguém vai dizer sim. Alguém? A Raquel. Nome, né, e comecei a conversar com ele sobre a história, né, de Pedro. E aí consegui já abrir assim uma porta para isso. Mas eles são bem simpáticos, então foi bem fácil. O nosso vizinho de porta mesmo é que é o nosso desafio. Muito bom. Mais alguém conseguiu ter algum avanço essa semana? Então fica o estímulo, né, para mim, inclusive, para que a gente possa, na semana que vem, quando a gente repetir essa pergunta, a gente compartilhar algum avanço que a gente teve. Então, como a gente viu na aula 1, a gente trabalhou essa importância de amar o próximo, que eu amo o próximo porque fui amado primeiro. E a gente vai tentar trabalhar mais a ideia de hoje do porquê que eu devo amar o próximo, qual a minha motivação real para fazer isso. A gente ama o nosso próximo e nosso desejo é, de fato, que esse alguém, esse próximo que porventura ainda não conheça a Cristo, o nosso desejo é que a gente tente evangelizá-lo, né? Fazer com que ele chegue a uma fé em Jesus, colaborar para isso. Mas a gente vai ver nessa aula de hoje que esse objetivo de ver o nosso próximo chegar a uma fé em Cristo não deve ser o único motivo para que a gente ame esse próximo. Algumas perguntas aqui. Será que tem algum valor, por exemplo, em carregar uma sacola de compras para um vizinho que se encontra no elevador? Ou levar um bolo para ele? Ou, enfim, puxar um assunto ali e ajudar em alguma atividade da casa dele? Será que isso também é valoroso? Qual que é o valor disso quando comparado ao valor de oferecer o evangelho para esse vizinho? Essas 6 aulas aqui vão ser bem práticas. A aula de hoje talvez seja a aula mais teórica que a gente vai ter. E ela vai ser dividida em 4 pontos. Vocês podem acompanhar aí no folhetinho que eu distribuí. Se alguém não tiver, tem mais um aqui, tá? Primeiro, que a gente vai trabalhar são as múltiplas escalas de importância. A gente vai falar justamente desse problema
desse problema que a gente tem quando a gente considera que só existem duas categorias de coisas, né? As coisas muito importantes, que são as coisas espirituais, como, por exemplo, o evangelismo, que são duradouras, que têm um impacto na eternidade, que visam a eternidade, e uma outra categoria de coisas, que são as coisas que abrangem todo o resto. Então, a gente acaba considerando que só há algo muito importante e todo o resto que não é importante. E a gente vai trabalhar justamente essa ideia que há coisas importantes também nesse meio do caminho, há múltiplas escalas de importância. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a continuidade e descontinuidade, a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre isso, sobre a continuidade ou descontinuidade desse mundo que vivemos com a eternidade, né? E como esse conceito de continuidade ou descontinuidade, eles vão impactar a nossa relação de amor com o próximo. A gente vai trabalhar a questão que também somos feitos à imagem de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso e como esse conceito vai se relacionar com o amor ao próximo. E, por último, a gente vai trabalhar a ideia de como amar o próximo glorifica a Deus, né? Por que eu, ao amar o próximo, acabo glorificando ao próprio Senhor. Para a gente começar, então, nesse primeiro tópico aí do folhetim que eu distribuí, múltiplas escalas de importância. Inicialmente, como eu falei, que há um problema, porque a gente considera muito pouco que, de fato, existem múltiplas escalas de importância. Como eu falei para vocês, não há somente o que é muito importante, que de fato é importante, que é evangelizar, que é oferecer o evangelho para alguém. E a outra categoria que é o que é sem importância, que é todo o resto que não está ligado ao evangelismo. No meio do caminho aí há várias formas de amor, de manifestar o amor ao próximo, que também são importantes. Então, se a gente quiser amar bem os nossos próximos, os nossos vizinhos, a gente tem que pensar que há múltiplas escalas de importância. Há coisas que são valiosas aos olhos de Deus, valiosas para Ele, que não necessariamente vão resultar em conversas com o nosso próximo sobre coisas espirituais. O grande problema aqui é que quando a gente considera que somente há o que é muito importante e o que é sem importância, a gente normalmente cai em dois erros principais. O primeiro erro é justamente considerar que somente as coisas espirituais são importantes. A gente reduz todo o nosso relacionamento lá à grande comissão. Eu sei que eu preciso ir ao mundo, eu sei que eu preciso proclamar o evangelho, mas eu ajo como se somente isso fosse importante. Então, como eu falei, a gente passa a não investir tempo com o nosso vizinho, nada, nenhuma relação com o nosso vizinho, sem, por trás disso, buscar alguma conversa que leve a uma conversa para algo mais explicitamente aí espiritual. A gente tende a considerar que a gente está perdendo tempo em servir os nossos vizinhos e amar os nossos vizinhos de outra forma que não somente oferecer o evangelho. E o outro erro que a gente pode cair, quando a gente considera que há só duas escalas de importância, o que é muito importante e o que não é importante, a gente pode ir para o outro extremo e considerar que todos os aspectos do amor ao próximo têm o mesmo valor, né? Então, eu passo a considerar, por exemplo, que fazer uma campanha social lá no meu prédio para arrecadar arrecadar alimentos e roupas para alguém é tão importante, tem o mesmo grau de importância do que, de fato, chegar e falar e proclamar o evangelho para alguém. Então, eu passo a enxergar, por exemplo, que plantar uma árvore no meu condomínio tem o mesmo valor de oferecer o evangelho para o meu vizinho. Eu coloco tudo no mesmo bolo, porque eu passo a considerar que tudo é importante. Esse é um risco que a gente corre também, que tudo tem o mesmo valor. Tem uma posição teológica, né, escatológica, que chama pós-milenismo, que ela vai se conectar com essa ideia de que tudo que a gente faz em relação à manifestação de amor ao próximo tem o mesmo valor, né? Como não é o objetivo dessa aula, eu vou só explicar aqui brevemente essa questão. Lá em Apocalipse 20, a gente tem a descrição do milênio. E lá em Apocalipse 20 vai falar sobre o milênio, vai se referir a um período de 1000 anos, no qual algumas coisas vão acontecer. O diabo ele vai ser preso, ele não vai mais ter o poder de enganar as nações, e alguns, diz o texto lá, alguns vão viver e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Aí tem 3 posições escatológicas aí principais, baseadas aí no milênio. Primeiro, amilenismo, pré-milenismo e o pós-milenismo. E essas 3 posições, elas vão defender alguns pontos diferentes sobre a questão do milênio. Basicamente, os amilenistas, normalmente aí os presbiterianos são amilenistas, eles acham que a gente já está vivendo o milênio, que Cristo já reina.
A igreja atual ela já é o milênio, portanto, o milênio não vai ser um período literal. A era da igreja toda, a gente já estaria vivendo o milênio. E os que reinam com Cristo são os cristãos que já morreram e já estão reinando com Cristo no céu. E esse reino de 1000 anos de Cristo, que, como eu falei, não é literal, ele não vai ser um reino físico, não é um reino físico, mas é um reino espiritual, um reino celestial. Aí tem os pré-milenistas, que eles acham que Cristo vai voltar antes do milênio. A referência sempre é a volta de Cristo. Então, os pré-milenistas acham que Cristo vai voltar antes do milênio e vai reinar aqui fisicamente, um reino físico na Terra, por um período que vai ser literal de 1000 anos. E, por último, tem uma posição menor, que são os pós-milenistas, que a gente citou aqui, que eles vão acreditar que Cristo vai voltar após o milênio. Então, para os pós-milenistas, o mundo vai basicamente melhorar. A gente vai ter melhorias. O mundo vai melhorar, o evangelho vai se espalhar cada vez mais, o mundo vai funcionar cada vez mais de acordo com os padrões de Deus, até que as coisas vão melhorar tanto que vai chegar o ápice ali, que vai ser o milênio, e ao final desse milênio, Cristo vai voltar e vai reinar. Então, portanto, os pós-milenistas normalmente têm essa posição de que o evangelho ele vai acabar se espalhando invariavelmente, de qualquer forma vai chegar um momento que o evangelho vai se espalhar. E eles podem, não são todos, eles podem cair no erro, então, de considerar que tudo tem o mesmo grau de importância que eu falei aqui. Então, para alguns deles, às vezes, como eu falei, plantar uma árvore lá na vizinhança pode ter o mesmo valor de falar, pregar o evangelho de fato, porque no final das contas o evangelho vai se expandir, o mundo vai melhorar, até que ao final Cristo vai voltar e vai reinar por um período de 1000 anos. Ficou claro aqui? Beleza, então quando a gente cai no erro número 1, no perigo do erro número 1, ou seja, de considerar que somente as coisas espirituais são importantes, o grande perigo é que a gente não sejamos bons próximos para os nossos vizinhos. A gente vai querer compartilhar o evangelho, que é algo bom, mas a gente não vai encontrar tempo, nem motivação, nem vontade mesmo, de manifestar outras formas de amor que não sejam necessariamente pregar o evangelho, que também são formas importantes de amor. Então, nosso amor vai ser simplesmente um meio para a gente conseguir um fim, que é evangelizar aquela pessoa. Como o pastor falou na aula passada, a gente tem o risco de cair em relacionamentos que são agendas. Eu tenho uma agenda com esse fulano aqui, vou tentar falar do evangelho para ele, agora com outro, com outro, com outro. São relações superficiais que a gente busca como agenda oferecer o evangelho e esquece outras formas e manifestações de amor que também são boas, por si só. Por outro lado, quando a gente cai no segundo erro, de considerar que todos os aspectos, né, de amor ao próximo têm o mesmo valor, eu vou, por exemplo, considerar que evangelizar tem o mesmo valor que participar de uma reforma no jardim do condomínio, por exemplo, e que eu penso que a sociedade vai ficar cada vez melhor a ponto que o evangelho vai se espalhar, eu posso, em algum momento, me decepcionar com isso, quando eu percebo que o mundo não está melhorando, que as pessoas não estão sendo, às vezes, evangelizadas como eu imaginaria que seriam, e isso pode me levar a um erro de me retrair um pouco, me decepcionar, e às vezes não considerar que no mundo a gente vai ter dificuldade para que o evangelho seja propagado. E o material fala para a gente viu então, né, que o evangelismo é importante, é o mais importante que tem, oferecer o evangelho é a maior manifestação de amor que a gente pode ter por alguém, mas a gente não pode negligenciar as outras coisas boas que a gente pode fazer na nossa vizinhança. E a gente viu que há um problema em considerar somente 2 categorias de importância. E o material fala aqui para a gente que ambos os tipos de problema, eles têm em sua raiz uma má compreensão sobre como a Bíblia descreve a continuidade e a descontinuidade entre esse mundo e o próximo. Então, entender essa relação que a gente tem nesse mundo físico que a gente vive com a eternidade, entender se há algum tipo de continuidade ou se é totalmente descontínuo, vai ajudar um pouco mais a gente entender os motivos da gente amar o próximo. A gente vai entrar, então, no próximo tema, no próximo tópico aí da apostila de vocês, que é a continuidade e a descontinuidade. Então, vamos lá. Primeiro aspecto, né? Por que é importante a gente entender esses conceitos aqui? Primeiro, se eu penso que somente as realidades espirituais, né, elas são importantes, eu considero que nada nesse mundo que eu faço aqui vai ter um valor eterno, que nada vai durar para a eternidade, que não vai haver uma continuidade entre esse mundo e a eternidade, eu tendo a crer, né, que nada nesse mundo é de extrema importância. Logo, tudo que não é relacionado ao evangelismo, para mim, não é importante, não tem valor.
Então, nesse caso, eu tenho uma posição mais de descontinuidade entre esse mundo e a eternidade. Por outro lado, se eu ajo com a ideia que tudo que eu faço aqui necessariamente vai ter um impacto lá na eternidade, portanto, tudo vai ter mais ou menos o mesmo grau de importância, eu estou enfatizando um pouco mais o conceito de continuidade. E o que a gente vai ver aqui é que a Bíblia vai tratar sobre os dois conceitos. Há uma ideia de continuidade, que é menos clara na Bíblia, são menos textos que falam sobre a continuidade, e há uma ideia de descontinuidade, que são mais textos e algo mais claro para a gente. Só para a gente pincelar isso aí rapidinho, continuidade. Tá? Pensando um pouco sobre a continuidade, vamos ler lá Romanos 8, versículos 20 e 21. Se alguém puder ler, por favor, para a gente trabalhar um pouco essa ideia de continuidade. Romanos 8, 20 e 21. Isso. Então, Paulo vai falar aqui que por conta da queda de Adão, a criação se corrompeu, mas em algum momento ela vai ser liberta por uma obra não nossa, mas uma obra do próprio Deus, e a criação vai ser liberta dessa corrupção, a criação vai ser restaurada. E o argumento que a gente pode usar assim para pensar em alguma continuidade é que essa ideia que ela vai ser restaurada, que vai ser liberta, dá uma certa ideia de continuidade entre o que vivemos hoje e a eternidade, dá uma certa ideia de continuidade. O material ele vai apontar dois outros textos aqui que ele mesmo fala que não são bem claros, também não considero que os textos são claros em relação a isso, mas a gente pode pegar, como eu falei, alguns textos da Bíblia e tentar trabalhar um pouco essa ideia de continuidade entre o que vivemos aqui e a eternidade. Esse texto de Romanos 20 fala dessa ideia da criação ser liberta e, portanto, dá uma ideia de continuidade. Por outro lado, há diversas passagens, outras passagens que falam sobre uma descontinuidade entre esse mundo e a eternidade. Primeiro, Salmo 102, 25 e 26. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Então, o Salmo 102 vai tratar sobre essa natureza passageira, da criação. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Palavras de Jesus aqui, que ele vai fazer o contraste entre a permanência da palavra dele e esse mundo que vai ser transitório. Ele fala que o mundo vai passar. E talvez o texto mais claro, 2 Pedro 3, de 7 a 10, vai falar sobre o fim dos tempos. Vou ler aqui rapidamente. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, o texto é bem claro, vai falar em céus e terra guardados para o fogo, céus passando com grande estrondo, terra e obra que nela existem desaparecendo. Então, o grande ponto aqui é que, embora haja um enfoque na Bíblia, mais claramente, na descontinuidade entre esse mundo e o próximo, o amor ao próximo nosso vizinho, que a gente tem aqui na Terra, ele tem, de fato, um valor real e eterno. A gente pode pensar como uma analogia do corpo. A gente sabe quando a gente morrer, nossos corpos vão se decompor, ele vai se acabar, mas a Bíblia fala, a palavra fala que quando Jesus voltar, a gente vai ter o nosso corpo ressuscitado e a gente vai ter um corpo glorificado. Então, há algum tipo de relação, de continuidade entre os nossos corpos físicos aqui na Terra e na eternidade. O próprio Jesus, quando ressuscitou, os discípulos reconheceram Ele fisicamente também. Então, há uma certa relação entre os nossos corpos físicos aqui e o que a gente vai ter, que vai ser um corpo glorificado.
vai ser um corpo glorificado, mas ainda seremos nós, né? E a ideia é que a gente não cuida do nosso corpo aqui, na Terra, por conta dessa relação que a gente tem, dessa conexão que há entre o nosso corpo físico aqui e o nosso corpo glorificado que a gente vai ter na eternidade. A gente cuida do nosso corpo porque a gente quer ser mordomo fiel daquilo que Deus nos deu. Então, a ideia é mais ou menos semelhante desse amor que a gente despende ao nosso próximo, ao nosso vizinho, né? Mesmo que de maneiras que não são tão claramente, expressamente espirituais. Portanto, aqui, a gente não pode basear a importância da gente amar o nosso próximo, o nosso vizinho, unicamente e exclusivamente na esperança que o resultado dure por toda a eternidade, né? Se a gente tem um vizinho que não é convertido, a gente tem sim que esperar e tem que ter essa expectativa que o nosso vizinho possa conhecer a Cristo e possa desfrutar de toda uma eternidade com Ele. Mas esse não deve ser o único aspecto que a gente deve trabalhar em relação ao amor ao próximo, né? Deus espera que a gente ame ao próximo e é isso que a gente precisa fazer. E pensando nisso, nessa ideia também, a gente vai ver essa parte de sermos feitos à imagem de Deus. E para a gente refletir sobre essa relação, né, de sermos feitos à imagem de Deus e como isso impacta na maneira que a gente ama o nosso próximo, por que a gente deve amar o próximo, eu quero desafiar vocês a pensarem em 3 perguntas aqui, né? Onde encontramos nas Escrituras, na Bíblia, um valor real e eterno em investir em coisas que não duram? Qual é o valor de amar um próximo não cristão que nunca chegará à fé em Cristo? E qual o valor de investir no próprio bairro para torná-lo um lugar melhor e mais justo para se viver? E quando a gente pensa nessas 3 perguntas aqui, a resposta de todas elas tem a ver com o nosso papel e como portadores da imagem de Deus, né? Pensando lá na criação, voltando para a criação, lá no capítulo 1 de Gênesis, à medida que Deus cria, Ele vai atribuindo valor, né? A gente vê lá em Gênesis capítulo 1, que Deus cria e fala no final de sempre, todos os dias lá, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Só que quando Ele cria o homem, a humanidade, Ele diz que era muito bom, né? Então há algo que vai distinguir a gente, as criaturas, né, de Deus, do restante da criação. Gênesis 1, 27 e 28. Alguém pode ler, por favor, irmãos? Gênesis 1, 27 e 28. Então, de toda a criação, só o homem que foi feito à imagem de Deus, à semelhança de Deus, né? E quando Deus atribuiu valor à criação do homem, Ele falou que era muito bom. Então, o homem vai ser semelhante a Deus e vai representar o seu Criador. Vai ser um representante de Deus na criação. A gente pode pensar aqui na ideia, no conceito de mandato cultural, né? E esse mandato cultural, que é o mandato criacional, ele é justamente baseado lá em Gênesis 1, 28, que a gente acabou de ler. A ideia é que o homem deve exercer um domínio sobre a criação. Esse termo que normalmente está relacionado ao mandato cultural é que o homem é um vice-gerente da criação, sendo que a gerência toda da criação é feita sob o comando de um rei, né, que é o próprio Deus. Então, o homem funciona como uma espécie de administrador ali da criação de Deus. Então, o propósito aqui é que o homem, como um vice-gerente da criação, ele reflita e espalhe a imagem do Criador diante de toda a criação. Sobre essa ideia aqui de mandato cultural, que vai estar relacionada muito diretamente com o amor ao próximo, o autor vai dizer assim: o mandato cultural foi dado por Deus aos seus vice-gerentes, no caso o homem, com o propósito de que os mesmos refletissem a imagem e a semelhança do Criador diante de toda a criação. Então, onde quer que os seus vice-gerentes agissem, eles deveriam agir em nome do Criador, revestidos de sua autoridade, fazendo a sua vontade. Então é assim que assim que a gente pode viver como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, fazendo a vontade dele, refletindo a imagem dele. Então Deus vai nos criar para refletir a imagem dele e para dominar sobre toda a criação. E isso vai envolver o trabalho e também vai envolver relacionamentos. E quando a gente pensa em relacionamento e trabalho, são justamente 2 áreas que o mundo
costuma idolatrar, né? A gente, às vezes, é conhecido pelo trabalho que a gente tem. O fulano trabalha lá, essa é a identidade dele. O outro trabalha ali, ele é menos um pouco porque trabalha num lugar não tão bom quanto o outro. E o mundo também dá muito valor a relacionamento, né? A gente sabe com quem você está falando, sabe quem eu conheço, sabe de quem que eu sou filho, de quem que eu sou parente. Então, são áreas que o mundo costuma idolatrar, né? Quando a gente pensa nessa relação da criação e nosso papel de domínio nessas áreas aqui, são áreas justamente que o mundo costuma idolatrar. E a Bíblia, por outro lado, vai dizer que a gente é valioso justamente porque a gente é um portador da imagem de Deus, né? Esse é um conceito que a gente precisa levar. Nós somos portadores da imagem de Deus. Então, dessa forma, as nossas ações, enquanto crentes, enquanto cristãos, elas devem apontar para a imagem do nosso Criador, que é Deus, na medida que a gente é um portador da imagem dele. Billy Graham tem uma frase muito boa, que diz assim: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Isso é muito real, né? A gente pode crer, a gente pode falar, a gente deve falar, né? Deus espera que a gente faça isso, Deus espera que a gente evangelize por meio da nossa boca, da nossa fala. A gente precisa falar, mas não é somente falar, né? Muitas vezes, se você pensar que uma pessoa que nunca tem lido a Bíblia, ela pode ter o primeiro contato com a palavra de Deus por meio da sua vida, né? E quando a gente pensa em vizinhos, que às vezes não têm nem ideia, nunca abriram uma Bíblia, eles podem ver na sua vida, ali na nossa vida, a maneira que a gente se relaciona, que a gente trata os nossos filhos, que a gente trata as nossas esposas. Os vizinhos podem conseguir ter o primeiro contato com Deus, na medida que esse vizinho tem contato conosco, que deveríamos refletir a imagem do nosso Criador. Então, que a gente pense nisso, que a gente muitas vezes é a Bíblia que o mundo está lendo, é a pregação que o mundo está prestando atenção. Então, voltando às perguntas lá que a gente fez no início desse ponto aqui, né? Por que então que eu devo amar o nosso próximo? A gente deve amar o nosso próximo, mesmo que esse amor não resulte em Deus dando a essa pessoa uma fé salvadora. Tem a ver com a imagem de Deus, né? Porque o nosso próximo também é feito à imagem de Deus. Por isso, o nosso próximo também é digno do nosso amor. A gente também ama o próximo, porque Deus também nos ama, é uma resposta a algo que a gente recebeu primeiro. E se a gente é feito à imagem de Deus, a gente também deve refletir o amor de Deus diante do nosso próximo, mesmo que ele não resulte em uma fé salvadora. Isso não cabe a nós, né? A obra é do Espírito Santo. E por que, pensando em algo mais genérico agora, mais amplo, por que a gente deve amar, por que a gente pode amar a nossa vizinhança, mesmo que ela não seja eterna, mesmo que ela seja só algo que dure agora, algo temporal? A gente pode pensar em dois aspectos. Primeiro, porque quando a gente pensa em fazer o bem para a nossa vizinhança de maneira ampla, sei lá, plantar uma árvore, enfim, contribuir para a vizinhança, a gente está representando diante da vizinhança a bondade do nosso Deus. A gente está agindo como um vice-gerente, a gente está refletindo a imagem de Deus, né? E a gente também pode pensar que a gente pode amar a vizinhança de maneira mais ampla, porque a vizinhança está cheia de gente, ali repleta de gente, que também são portadores da imagem de Deus, também são criaturas feitas pelo nosso Senhor. Tá bem? Alguém quer fazer algum comentário? E é muito fácil a gente pensar que nós somos superiores àqueles que não conhecem o Evangelho, porque a gente simplesmente conhece.
como se isso fosse obra nossa, ou algo que a gente tem de mérito, né? Fomos alcançados por Cristo, Ele que nos alcançou, não é mérito nosso. E às vezes a gente se vê em alguns momentos, fala, eu estou bem, conheço a Cristo, eu estou salvo aqui, estou bem. Coitado do vizinho ali que está fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Só quando a gente pensa, primeiro, que não é obra nossa, que a gente foi alcançado por Cristo. Não fomos nós que fizemos algo para merecer esse amor. E segundo, que o nosso vizinho também é feito à imagem de Cristo, à semelhança dele, assim como nós, a gente pode mudar totalmente o nosso olhar para esse vizinho, né? Sim. Ou muito no supetão, assim, em querer falar sobre Deus de cara, então espanta isso, né? Às vezes as pessoas não aceitam, é como se fosse mais um querendo me doutrinar aqui. Então, as pequenas situações, por menores que sejam, pode em algum momento tocar na vida da pessoa, né? Eu falo por mim porque eu tive a oportunidade, graças a Deus, de morar fora do país 2 anos, e quando a gente chegou no local, a gente estava no outro país, numa outra cultura, tudo diferente, perdidos, né? O inglês ruim demais, né? Então, mas uma situação interessante que aconteceu na nossa família foi que um casal que a gente nunca viu na vida bateu na porta, né? Eu falei, nossa, quem será essa hora da noite? E ele chegou, era um casal de nativos, né, americanos, e eles trouxeram lá tipo uma lembrancinha. Aí a gente abriu, achou até engraçado que era um tomate, né? Mas tomate americano. Mas assim, a gente achou interessante que aquilo ali, até hoje eu lembro disso. Então pequenas ações, né? Você falando aí, eu falei, poxa, minha mulher, como ela faz os bolos tão gostosos, vou pedir para ela fazer, depois ir levando em cada um dos meus vizinhos, né? Porque quando a gente conhece os nossos vizinhos, a gente vê que às vezes são como a gente, né? A gente morou no Rio muito tempo, e nosso vizinho, que a gente teve a oportunidade de conversar com ele, com o seu Manuel, aí ele levou para conhecer a casa dele. Interessante que ele era da mesma local do Rio de Janeiro que a gente vivia, né? Ali do subúrbio, né? Conheciam as mesmas coisas, e a gente às vezes passa anos, né? E ali, assim, teoricamente, a gente falou nada de Deus ali, não falou nada de nada, mas aquilo, em algum momento, pode ser o estupim para que a gente convide, né, para conhecer um PG, né, para participar, mesmo assim, só para, né, para que desperte. Pode não te despertar naquele momento, mas em algum momento fica lá gravado, né, como a gente mesmo, né, os nossos filhos hoje eles estão um pouco afastados, né. Quando ele fala que vai para a igreja, né, a gente fica até negociando, não, vamos ali, daqui a pouco a gente almoça fora. Mas fica é como se fosse barganhar, né? Mas a gente sabe que a gente passou a vida toda, né? A gente lia de manhã, à noite para dormir uma passagem da Bíblia, né? Então a gente fez todo o caminho, mas não quer dizer que vai ser 100% certeza que vai tocar no coração, mas está guardado, né? Então a gente acredita, tem fé que em algum momento isso retorne. É a mesma coisa com nossos vizinhos, né? Então eu acho que pequenas ações que não necessariamente seja assim, esteja falando de Deus, mas é Deus agindo. Então, só queria te falar desse desabafo aí. Tá bom? Essa é a ideia da aula, realmente, né? A gente criar relacionamentos de outras formas, né? Para que isso sirva como caminho para a gente poder falar do evangelho que é necessário, mas também que os outros possam ver como o evangelho faz diferença na nossa vida, né? E algumas coisas quebram, né? Quando a gente mudou para a Asa Norte, a gente mudou, o Caio tinha 1 ano. E quando a gente mudou, algo aconteceu ali que toda noite ele acordava berrando, mas assim, muito alto. Muito, muito alto, gritando desesperadamente. 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. E a nossa vizinha de porta, a gente percebia que ela batia na parede, assim, meio que reclamando. E o negócio foi piorando, 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 ele não parava de chorar. Aí chegou um momento que ela começou a interfonar.
Então, assim, 3h30 da manhã ele chorava, aí ela interfonava, eu corria lá, estressado no interfone, não é possível, 3h30 da manhã, eu atendia, ela desligava. Aí falei, eu acho que é ela, quase certeza que é ela. Eu liguei para o porteiro um dia, vem cá, fulano, por acaso tem alguma luz ligada aí na prumada? Ela, tem, do apartamento do lado do seu. Então, sim, certamente era ela que estava tocando o interfone e desligando. Aí chegou um ponto, que aí um dos porteiros lá me confidenciou, que ela achava que a gente saía de madrugada e deixava o Caio chorando. Achou que ninguém estava acudindo ele. E falou, vou chamar o conselho tutelar, eles não estão cuidando desse menino direito, estão saindo de casa. Aí, na época, o porteiro mesmo falou, não é, ele sempre está aqui com os meninos, com o Caio, a Andressa sempre está também, eles estão sempre em casa, eles não saem não. Enfim, e a minha primeira reação, eu queria, 3h30 da manhã, chegar de voadora na porta dela. Já estava estressado o suficiente. Mas, enfim, aí, orando e pedindo paciência, encontrava no elevador e tentava fingir que nada acontecia. Assim, bom dia, boa tarde. Bom dia, tudo bem? Como é que vai? Ela chegava cheia de sacola, eu pegava a sacola, deixa eu levar para a senhora. Enfim, aí a situação passou, o Caio parou de fazer isso. E ela, hoje em dia, a gente tem uma boa relação, assim, hoje ela não falava nada, ela baixava a cabeça, hoje ela fala, cumprimenta, há uma relação próxima. Então, assim, às vezes, pequenas coisas, como você falou, né? Deixa eu carregar para você essa sacola aqui, que a gente viu no material. Um bolo, sei lá, vem, assim, um bom dia, caloroso, educado, acaba quebrando essas coisas e são caminhos para a gente entrar, né? E o próximo desafio é convidá-la para o PG, vamos ver se a gente consegue. Orem por isso aí. Tá. Então, o último ponto aqui, a gente vai ver como que amar o próximo mostra a glória e a bondade de Deus. A gente vai pensar, nessa parte final da aula, em 5 maneiras práticas aqui, pelas quais, quando a gente ama o próximo, a gente pode apontar para a glória de Deus. Primeiro ponto é que mostra a obra de Deus em nossos corações. Gálatas 2:20. Paulo vai dizer assim, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a ideia é essa, quando a gente ama o próximo, a gente reflete a uma obra que Deus fez em nós. É muito mais fácil para a gente ter uma vida fechada, uma vida mais egoísta em casa, lá fechado, vendo Netflix, sem sair de casa e pouco disposto a servir o próximo. Mas a ideia é que a gente é capaz de amar o nosso vizinho, servir o nosso vizinho, porque Cristo vive em nós. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E por isso eu consigo amar o meu próximo. E isso aponta para a glória de Deus. O segundo ponto mostra que os portadores da imagem de Deus são dignos de amor, né? A gente viu que o nosso próximo foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, quando a gente ama o nosso próximo, a gente mostra o quanto o Deus a quem eles se assemelham é digno de amor. A gente ama o nosso próximo porque a gente ama a Deus. Jesus falou lá em João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, de acordo com esse texto aqui, eu posso reconhecer um discípulo de Cristo como alguém que manifesta o amor pelo próximo. Terceiro ponto, anuncia o caráter de Deus, né? Nessa mesma linha, quando a gente ama o próximo, a gente anuncia quem Deus é, anuncia os atributos de Deus, a gente anuncia quem é Deus. O versículo 1 Pedro 2, 11 e 12, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles o acusem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, essa ideia, que a nossa conduta e as boas obras que praticamos, que, na verdade, a gente só consegue praticar por conta da graça e da misericórdia de Deus, elas podem ser usadas pelo próprio Deus para revelar aos outros o caráter de Deus. Então, pensando um pouco na vizinhança, como a gente conversou, né? Como que os outros vão perceber o caráter de Deus em nós, na nossa vida, na nossa família, se a gente mal se relaciona com o nosso vizinho, né? Como que o outro vai perceber quem Deus é se eu falo no máximo bom dia para ele?
Então, isso envolve relacionamento, que é o desafio que a gente tem tido aqui nessas aulas. Quarta maneira, a gente aprende um pouco mais sobre a glória de Deus, né? Quando a gente ama o próximo, a gente está apontando para a glória de Deus. A gente sabe que não é tão fácil amar algumas pessoas, né? Eu dei o exemplo aqui da vizinha, né? Então, quando a gente intencionalmente busca fazer isso, a gente entende que por nós mesmos a gente jamais seria capaz de amar alguém que a gente julga que não é digno do nosso amor, né? Então, a gente aprende sobre a glória de Deus, porque a gente sabe que a obra de Deus só pode ser obra dele, e a gente também aponta para a glória de Deus. E o último ponto é que amar o próximo glorifica a Deus na medida que isso o agrada. Nós somos os representantes de Deus. Então, quando a gente ama o próximo, a gente está refletindo a imagem dele e está agradando ao próprio Deus, na medida que a gente é o representante dele na criação, a gente reflete a imagem dele. Então, para concluir, a gente viu nesses pontos aqui, a gente vai trabalhar nas aulas essa questão do amor ao próximo, do amor ao vizinho no aspecto mais amplo, mais estrito, na vizinhança no aspecto mais amplo, mas, independente disso, a gente vai trabalhar a ideia que o padrão de amor que a gente precisa ter para o nosso vizinho também é um padrão bíblico. A gente sabe que a gente tem que ir, tem que pregar, tem que evangelizar, mas a gente também precisa se relacionar, e evangelizar é o mais importante, mas não é o único que a gente precisa fazer. Há outras coisas importantes também no meio do caminho que criam relacionamentos para isso. Então, o padrão bíblico é um padrão de amor sacrificial, que não vai perguntar o que eu ganho com isso, como é que eu vou me dar bem, que não vai buscar os nossos próprios interesses. E a gente tem um alvo de amar os nossos vizinhos, e o alvo é amar os nossos vizinhos assim como Cristo nos amou, né? E como é difícil a gente pensar no amor sacrificial para um vizinho. É difícil pensar no amor sacrificial para minha esposa, às vezes, para o vizinho, então, você imagina a dificuldade que é. Então, a gente precisa reconhecer que a gente é totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus para a gente conseguir fazer isso. 2 Coríntios 5:15 diz: "E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou." Que nós possamos, então, individualmente, e como igreja também, e é isso que a gente tem construído lá desde as aulas de evangelismo, depois nas aulas de discipulado, e agora nessa aula sobre amor ao próximo, que a gente possa desenvolver esse olhar para fora, esse olhar que não vive para nós mesmos, mas vive para Cristo e acaba tentando refletir esse amor de Cristo para fora de nós, para o nosso próximo, para aquele que a gente, o irmão da igreja, para o nosso vizinho, enfim, que a gente possa ter essa vontade de amar o próximo, vinda e dada pelo próprio Deus, entendendo o que Deus fez por nós primeiramente. Amém, irmãos? Alguma colocação final? Sim. Para a gente é difícil e a gente nem quer amar o próximo, porque a gente quer ser amado, né? E às vezes isso na nossa luta diária atrapalha a gente a querer se relacionar, né? Como que eu vou amar alguém que não, sendo que eu preciso ser amado, né? Eu, cheio de problemas, cheio de dificuldade, vou conseguir amar alguém? Eu não vou conseguir, porque eu estou precisando mesmo ser amado, né? E aí fala do vizinho, do próximo, do inimigo, né? Como que eu vou amar essas pessoas, né? Então, acho que tem que tomar cuidado com o nosso pecado, né? De querer sempre para nós mesmos, e aí a gente acaba esquecendo. E aí a gente não consegue amar o vizinho, amar o próximo, amar ninguém, né? E a gente tanto só quer amado, a gente quer ser amado, e a gente tem dificuldade de amar o próximo, é mais difícil ainda, a própria palavra fala sobre isso, mais difícil amar ainda quem é nosso inimigo, né? E a gente pensa que é muito fácil a gente ter problema com o vizinho, muito fácil. Eu posso me incomodar com o barulho que ele faz em cima, embaixo, do lado. Posso incomodar com a água que ele jogou no meu quintal, enfim. Eu posso me incomodar de várias formas. Então, é mais um desafio quando a gente pensa no contexto de vizinhança, né? Oi? O que caiu no seu carro, enfim, tudo. Ah, foi, sim. Lá no meu condomínio teve outra situação também. É uma vizinha de cima, que ela tem o hábito de fumar, e ela joga as bitucas de cigarro lá de cima, e estragou o carro já lá embaixo, já caiu em cima do meu carro. E a síndica
é concorrente dela na eleição para síndico, aí acusa ela fala que não é ela, enfim, é o caos generalizado. Então, quando você pensa nisso, é difícil amar o próximo. Né? É isso? Vamos orar, então? Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela é viva, porque ela produz frutos. Peço que o Senhor abra o nosso coração para essa missão que a gente tem, que o Senhor nos deixou de amar o nosso próximo. O Senhor fala que a gente é um discípulo de Jesus e a gente manifesta isso amando ao nosso próximo. Então, que o Senhor nos incomode em relação a isso, que o Senhor nos faça sermos intencionais, que o Senhor nos faça amarmos intencionalmente o nosso próximo, independente do que achamos aos nossos olhos que é justo ou não, ou agradável ou não, mas que possamos fazer isso em obediência, sim, em obediência, mas também com o coração transformado pelo Senhor, com o coração capacitado pelo Senhor. Tem misericórdia de nós porque somos egoístas, porque buscamos somente os nossos próprios interesses, porque achamos que nossa justiça é mais importante que a do outro, mas nos faça olharmos os outros como obra sua, como criação sua, como seres criados à sua imagem e semelhança, Senhor, e que possamos amar essas pessoas também. Nos incomode em relação a isso, nos dê coragem para tomarmos atitudes práticas em relação a isso ao longo desse tempo. Que o Senhor continue falando aqui ao nosso coração, Pai. Assim pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.